E se um texto antigo tivesse o poder de mudar tudo o que acreditamos sobre a história sagrada? O livro de Enoque é esse texto. Ele foi excluído do cânone bíblico e deixado à margem por séculos, cercado por mistérios e teorias intrigantes. No entanto, suas histórias sobre anjos caídos, o nascimento dos Néfilim e visões apocalípticas continuam a instigar mentes curiosas até hoje. Mas por que esse livro foi banido? E quais verdades ele pode esconder? Neste vídeo, mergulharemos nas razões históricas, teológicas e políticas por trás dessa exclusão, explorando o impacto disso em nossa compreensão da fé e da história. O livro de Enoque é uma obra fascinante atribuída ao bisavô de Noé, descrito na Bíblia como alguém que andou com Deus e não viu a morte. Dividido em várias seções, ele relata visões celestiais, a queda de anjos rebeldes e profecias que ecoam temas do Apocalipse. Contudo, sua trajetória é marcada por disputas. Durante os primeiros séculos do cristianismo, o cânone bíblico começou a ser consolidado em meio a intensos debates. O livro de Enoque foi amplamente aceito por comunidades judaicas e cristãs iniciais, mas com o tempo começou a ser descartado. Por quê? No Concílio de Laodiceia, século IV, textos apócrifos como Enoque foram oficialmente excluídos das escrituras sagradas. Muitos líderes religiosos viam nele um desafio às doutrinas em formação. Além disso, sua popularidade em grupos divergentes o tornou controverso, afastando-o ainda mais do cânone oficial. O conteúdo do livro de Enoque apresentava ideias que, para muitos líderes religiosos, eram potencialmente subversivas. Uma das maiores polêmicas era sua narrativa sobre os anjos caídos, conhecidos como vigilantes. Segundo o texto, esses anjos desobedeceram a Deus, desceram à terra, uniram-se a mulheres humanas e geraram os Néfilim, seres gigantes e corrompidos. Essa história, embora fascinante, levantava questões difíceis para a teologia cristã emergente. Os conceitos de pecado e redenção, pilares do cristianismo, poderiam ser desafiados pela ideia de que os males da humanidade não se originaram apenas do livre-arbítrio humano, mas também de intervenções sobrenaturais. Além disso, o livro de Enoque descrevia um juízo divino não apenas para os humanos, mas também para os próprios anjos, trazendo um universo de responsabilidades e consequências espirituais. Ao mesmo tempo, o texto introduzia visões apocalípticas que poderiam ser interpretadas como um alerta direto contra as autoridades religiosas da época, incentivando a crítica e a autonomia espiritual. Para evitar divisões doutrinárias e proteger a uniformidade da fé, a Igreja decidiu que esse livro, com suas mensagens provocativas, deveria ser excluído do cânone oficial. Além das controvérsias teológicas, as razões políticas desempenharam um papel crucial na exclusão do livro de Enoque. Nos primeiros séculos do cristianismo, a Igreja buscava consolidar sua autoridade em meio a diversas correntes de pensamento e interpretações. Textos como o de Enoque, que traziam histórias sobre poderes celestiais desobedientes e juízos divinos que transcendiam a ordem humana, eram vistos como uma ameaça ao controle centralizado. A narrativa dos anjos caídos,
e sua interação direta com a humanidade poderia ser interpretada como uma metáfora para líderes corruptos ou para a resistência ao poder estabelecido. Isso tornava o livro perigoso em um período em que a unidade era essencial para fortalecer a Igreja como instituição e combater movimentos considerados heréticos. Além disso, o tom apocalíptico do livro de Enoque, com sua ênfase no juízo final e na destruição dos ímpios, ressoava de forma poderosa entre grupos oprimidos e dissidentes. Ele era frequentemente usado por movimentos marginais para questionar as autoridades religiosas e políticas da época. Assim, manter o livro fora do alcance público era uma estratégia eficaz para evitar que sua mensagem fosse usada como combustível para revoltas ou divisões. A exclusão do livro de Enoque do cânone bíblico deixou lacunas significativas no entendimento de temas complexos, como a origem do mal, o papel dos anjos e o julgamento divino. Suas histórias oferecem visões alternativas e profundas, ampliando a compreensão do universo espiritual descrito na Bíblia. Do ponto de vista teológico, o livro apresenta um cenário mais complexo do que o tradicional, onde os seres celestiais também enfrentam consequências por suas ações. Essa abordagem poderia enriquecer a visão de justiça divina e trazer novos significados para os textos sagrados. Historicamente, a exclusão também levanta questões sobre como a Igreja primitiva moldou a narrativa religiosa para manter a coesão e a autoridade. Essa decisão nos faz refletir sobre quantos outros textos e perspectivas foram deixados de lado e o impacto que isso teve na construção da fé e na história. O livro de Enoque permanece como um enigma fascinante, um eco de um passado que foi silenciado. Sua exclusão do cânone bíblico não diminui sua relevância. Pelo contrário, levanta questões sobre poder, doutrina e a busca humana pela verdade espiritual. Este vídeo mostrou como razões teológicas, históricas e políticas se entrelaçaram para moldar o que conhecemos como oficial. Mas e você? Está disposto a olhar além do que foi permitido e explorar os mistérios ocultos? O que foi perdido pode conter respostas valiosas e talvez seja a hora de redescobri-las. Afinal, os segredos do passado podem iluminar nosso futuro. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo de onde você é para saber onde esta palavra chegou.